Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 5, dos versículos 1 até o 11º do Evangelho de São Lucas. Nós estamos fazendo uma caminhada espiritual. Vamos percebendo que Jesus, cada vez mais, a fama dele vai crescendo diante das pessoas. Vimos ali Jesus na sinagoga de Nazaré, abrindo o livro do profeta Isaías, e o Espírito do Senhor repousa sobre mim, era o conteúdo ali do livro do profeta Isaías. Jesus fala então para aquele grupo de pessoas que se encontravam ali, que aquele oráculo, aquela palavra estava se realizando naquele momento. Na sua pessoa, ele era o enviado, o Messias. O povo de Nazaré não quis acreditar e queriam jogá-lo no precipício, achando que aquilo era uma blasfêmia, e ainda interrogaram Jesus, dizendo: então faça os milagres que você fez, que foi feito em outros lugares. Então Jesus viu que eles não tinham fé, não fez os milagres, e aí eles quiseram matar Jesus. Jesus foi para Cafarnaum, entrou em outra sinagoga, agora em Cafarnaum. Tinha um homem possuído por um demônio, e Jesus expulsou o demônio, e aí o pessoal começou a dizer: mas com que autoridade ele faz isso? Até os demônios os obedecem. E nós vimos os demônios dizendo: eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus mandou calar. Depois Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, com febre, Jesus curou. E muitas pessoas começaram a ir atrás de Jesus, querendo que Jesus pudesse fazer as curas. Os demônios eram expulsos. Aí
foram atrás de Jesus e Jesus disse para eles: olha, agora eu tenho que ir para outros lugares. Isso aqui foi um resumo desses dias para nós entendermos essa sequência do Evangelho. Só que agora, como a fama de Jesus ela está crescendo, Jesus começa a formar os seus primeiros discípulos. E no Evangelho de hoje nós vimos, diante dessa pesca milagrosa, os primeiros discípulos que Jesus chamou: Simão Pedro, Tiago, João, que eram os filhos de Zebedeu. E aqui já podemos observar que essas três pessoas, Pedro, Tiago e João, além dos outros apóstolos que serão escolhidos, e lembremos também dos discípulos que eram 72, mas dos 72 discípulos Jesus tirou 12. Então, em todas as situações assim mais importantes, Jesus sempre chamou Pedro, Tiago e João. Lembremos que quando Jesus subiu ao monte para a transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e começou a suar, ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando teve aquela jovem que parecia que estava morta, e Jairo foi atrás de Jesus para que pudesse curá-la. Então, quando Jesus vai para aquela casa para curar aquela jovem, ele chamou Pedro, Tiago e João. Mas o que eu quero trazer de importante para vocês nesta meditação do Evangelho de hoje é que Jesus, ele não quer trabalhar sozinho. Ele precisava formar um grupo de pessoas que deveriam substituí-lo nesta caminhada da pregação do Evangelho, porque Jesus iria morrer na cruz, nos salvar, ao terceiro dia ressuscitar, e depois de 40 dias ainda ali com os apóstolos após a ressurreição, ele iria voltar para a casa do Pai. Mas a pregação do Evangelho precisava continuar, porque ela precisaria chegar a todos os povos. Ali no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, bem no final, nós vemos Jesus dizendo: ide, fazei discípulos meus e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, nós vemos Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, Jesus se aproveita deste milagre que ele fez, dessa pesca milagrosa, e ele se utiliza dessa situação para chamar Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens. Como eles estavam bem voltados para a questão da pesca, eles sabiam que é jogar uma rede, pegar peixes. Jesus usa desta experiência deles para que eles pudessem entender a missão que eles iam ter daquele momento em diante. Por isso que Jesus diz assim: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Se eles eram pescadores de peixes,
eles iam entender muito bem o que seria ser pescador de homens. Porque no Evangelho que nós vimos esses dias, principalmente ali, se eu não me engano, na terça-feira, e foi na terça-feira, Jesus, a fama dele se espalhou por toda a multidão. Me desculpe, não foi na terça-feira, mas foi ontem mesmo, na quarta-feira. Jesus falou o seguinte para o povo: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus foi enviado para quê? Para pregar a boa nova, para salvar as pessoas das garras de Satanás, para serem libertos do pecado e para ganhar a vida eterna. Esta foi a missão de Jesus. Por isso ele precisava ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Lembremos lá do pecado de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, que foi a desobediência, essa desobediência acumulou em perda da nossa salvação. A morte entrou no mundo por causa da tentação do diabo e Eva e Adão acabaram caindo. E agora Deus precisa nos resgatar de novo. Ele precisa nos dar essa vida eterna, que quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos eternos. Ele não criou para nós morrermos, mas Ele disse: se vocês comerem daquela árvore, do fruto daquela árvore, vocês morrerão. E o demônio seduziu Eva naquele momento, dizendo que se ela comesse, ela seria como Deus. E ela, se deixando levar por aquela situação, acabou comendo. E aí, o desastre que ficou a humanidade. Fomos expulsos do paraíso, ficamos com a tendência a desobedecer a Deus, perdemos a vida eterna. Jesus vem para resgatar a nossa comunhão com Deus. Ele vem nos salvar do pecado que nos levaria à morte eterna, à condenação eterna. E, como eu disse, nos dá a vida eterna. Só que com o retorno de Jesus, era preciso que os apóstolos dessem a continuidade. E é por isso que Jesus está falando agora para Pedro, Tiago e João. Pedro, que se tornou depois aquele que estaria à frente dos apóstolos, encaminhando essa palavra: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Agora, Pedro, Tiago e João já não iriam mais lançar a rede para pegar peixes, mas eles iriam aprender com Jesus como lançar a rede para salvar os homens, salvar as almas. Que missão grandiosa! Meus irmãos, não tem uma missão maior na face da terra do que essa, de viver uma vida dedicada a Deus para salvar almas, para levar as pessoas à vida eterna, para que as pessoas realmente elas possam viver com Deus. Porque Satanás, ele se acha dono de nós. E ele quer justamente fazer de tudo para que nós nos percamos. O demônio não quer que nós nos salvemos, o demônio quer que nós percamos a nossa salvação e sejamos condenados ao inferno. Jesus veio para nos dar a vida eterna e vida eterna em abundância. E o diabo veio para nos
roubar de Deus, nos destruir e matar. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Então Jesus agora ele quer nos salvar. Ou melhor, ele já nos deu a salvação. E esta salvação ela precisa ser proclamada, anunciada. Por quem? Por meio dos apóstolos. Hoje, por meio dos bispos, por meio dos sacerdotes. Aí nós encontramos os missionários que levam, que anunciam essa palavra de Deus. Eles dão até a própria vida, se for preciso, como Jesus deu a vida pela nossa salvação. E aí, na história da igreja, nós vemos quantos e quantos mártires, quantas e quantas pessoas que, por amor ao Evangelho, à Boa Nova, por amor à salvação das almas, eles morreram. Quantas torturas, quantas pessoas que foram martirizadas por causa deste Evangelho. E aí eu falo para você, será que Jesus não te chamou para isso? Será que você não ouviu aquela voz interior, aonde Jesus fala também para você, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens? Talvez até você esteja fugindo, querendo ser, quem sabe, um advogado ou um técnico aí dessas questões relacionadas à tecnologia, de computadores e tudo mais. Talvez até você queira até que se casar. E você está fugindo daquela voz que está te dizendo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Qual o empecilho que você está colocando? Se Jesus está te chamando para que você possa salvar almas, será que Deus não está chamando você, moça, para ir para um convento, para você se dedicar inteiramente à salvação das almas? E você, rapaz? Você vai permitir que o demônio não permita que a obra de Deus, que quer ser realizada através de você, que é de salvar almas, impere a voz dele? O demônio quer a nossa perdição. Jesus quer a nossa salvação. E aí nós vamos ver depois que Pedro, Tiago e João, especificamente os três, por causa do evangelho de hoje, se dedicaram inteiramente à pregação do evangelho e foram martirizados por isso. Mas levaram e salvaram almas. Imagina, você que é chamado por Deus, quando você for lá no céu, Deus te agradecer pelo seu sim, como Maria deu sim dela, como Pedro deu sim dele, como Tiago deu sim e João também. E ali você vê aquelas pessoas que por causa do seu exemplo, por causa do anúncio do Evangelho, elas foram salvas. E elas agradecendo a você e dizendo, bendito seja Deus por você ter dito o teu sim. Como Pedro, Tiago e João disseram, como Nossa Senhora disse. E por causa de você, hoje, eu vou permanecer no céu por toda a eternidade. Pense nisso. Se o Senhor está te chamando, não coloque empecilho. Seja fiel. E aqui eu quero falar para você que já está na caminhada. Você que é sacerdote, você que é religiosa. E talvez você esteja passando por um momento de tentação, onde o demônio está querendo tirar você
do chamado que Jesus te deu. E de repente você está querendo abandonar tudo. Talvez até por causa dos sofrimentos. Mas Jesus disse que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Que se o mestre sofreu, os discípulos também irão sofrer. É por causa da tentação agora de você achar que está gostando de alguém? São tentações. Continue firme na sua caminhada e faça a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não se tornou padre, você não se tornou religiosa, você não se tornou um missionário para abandonar tudo e voltar à vida velha. Jesus te chamou, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.